como é que o bloqueio de necessidade de aprovação ele vai ter um peso na sua vida. Teve um período da minha vida que eu chegava nos ambientes e eu me sentia mal, assim, de fato, por não ter muito conhecimento, por não saber conversar de vários assuntos com as pessoas, né? E aí acontecia o seguinte, é que nessa época, essa frequência que eu estava vivendo, ela era impeditiva para que eu pudesse acessar a plenitude de vida. E o que acontece quando você está vivendo numa frequência mais baixa do que aquilo que você de fato gostaria de viver para acessar as coisas que têm importância na sua vida? É que é como uma âncora atracando um navio. Sabe, a necessidade de aprovação, ela era como uma âncora que me impedia de navegar em altos mares. Então, o que acontece? Quando eu comecei a pedir sabedoria para Deus, né? Quando eu comecei a orar, como está escrito lá na palavra, e comecei a clamar por sabedoria, eu comecei a me deparar com várias situações que iriam expor a minha pessoa. Como, por exemplo, muitas pessoas não se posicionam espiritualmente, tá? Elas não assumem um compromisso claro e definido com o Criador. Por quê? Porque elas pensam na reputação de que elas vieram a vida inteira construindo. Homens que pensam ser o garanhão da história, porque tem muitos contatinhos, que trai a mulher. Mulheres, a mesma situação, né? E aí essas pessoas olham e falam assim, como é que eu vou assumir um compromisso com Deus, sendo que eu estou cheio de coisinha errada? Acontece o seguinte, é que a necessidade de aprovação, ela tem um peso, que ela impede essa pessoa de se posicionar. Por quê? Porque como que ela vai abrir mão dos contatinhos, como que ela vai abrir mão dos adultérios, como que ela vai abrir mão das mentiras, como que ela vai abrir mão do compromisso que ela tem de autodestruição e destruição de vidas alheias para poder acessar a sabedoria, para poder acessar e se posicionar com aquilo que é uma frequência muito mais elevada do que essa pessoa está vivendo. Então, quando você começa a compreender isso, você vai perceber o seguinte, quando eu me deparei com um desejo ardente de acessar a sabedoria, eu comecei a me deparar com situações de exposição. E eu percebi o seguinte, é que quando você quer acessar a sabedoria, você tem que abrir mão de algo chamado reputação.